Desde ontem eu estou com o coração assim, sabe, dilacerado. Não é falsidade, não. Eu acredito que você também tá, porque você tem um filho de 14, 15 anos, independente da idade que seja. Uma morte chocante, motivada por uma ação totalmente desastrosa. Não canso de falar essa palavra. Um adolescente foi atingido por um tiro na cabeça. O autor do disparo você já sabe muito bem. Um policial militar do Ronda do quarteirão. Gente, a morte foi no fim da tarde de ontem. O adolescente Bruce Christian de Souza Oliveira, de apenas 14 anos, estava na garupa da moto com o pai. Segundo a polícia, eles não acataram a ordem de parar a moto, o veículo. Foi quando o soldado Silveira, da 1ª Companhia do 5º Batalhão, efetuou um tiro, o disparo. A bala que deveria ter acertado o pneu da moto pegou na cabeça do adolescente, que morreu na hora, mesmo estando de capacete. O pai do jovem disse que não ouviu a determinação de parar a moto. Gente, que coisa! Eu fico imaginando aqui a dor que esta família não está sentindo. O pai, debruçado em cima do corpo do filho, não acredita na cena. Ele não acredita. É como se ele, naquele momento, pudesse ressuscitar o menino, o adolescente. E fica aqui aquele sentimento e a pergunta: será que a nossa polícia está preparada? Qual a formação que a polícia está recebendo? E uma outra coisa que eu gostaria muito que o Wesley Lake realmente atendesse, pudesse falar com a gente. Para saber dele, gente, é o seguinte: por que entregar uma arma para esse homem, já que ele estava em processo de formação? Ele não é somente ele o responsável. Tem um monte de gente atrás dele também responsável por este crime. E nesse momento, gente, quem está na linha é a Manu, a Manuela Braga, que está no velório do adolescente. Bom dia, Manu. O que você, pelo amor de Deus, ouviu aí, Manu? Bom dia, Fagata. Bom dia a todos do programa Gente na TV. Olha, aqui, né, no bairro Timbó, em Maracanaú, existe um clima muito grande de revolta diante do que aconteceu, né, com o Bruce Christian, que era um garoto evangélico, né, gostava muito de ir para a igreja, era o filho mais velho, né, de uma família de 3 irmãos, e tinha um sonho, né, o sonho de seguir os passos do pai, que é técnico em refrigeração. Conversamos com a família, agora por último eu conversei com o pai, né, o pai que no começo não conversou conosco, mas agora no final deu uma entrevista, repudiando exatamente tudo o que aconteceu. Ele continua dizendo que não ouviu em momento algum a polícia falar pelo megafone, né, pelo microfone que existe na viatura para ele parar. A única coisa que ele ouviu foi um para e algumas pessoas correndo. Jamais ele imaginava que aquele seria para ele. Né, palavras dele falando o seguinte: uma pessoa que vem correndo, muita gente correndo, arma na mão, poderia ser um bandido. Jamais imaginaria que seria um policial. Esse relato foi feito por ele, agora há pouco a nossa equipe de reportagem. Né, os vizinhos também, todos eles muito revoltados com tudo o que aconteceu, cobrando da secretaria, na verdade, cobrando do Estado uma providência com relação a essa violência crescente que a gente está vendo no nosso estado. Para ter uma noção, Fagata, a morte desse rapaz é a 1000ª morte. Nós estamos no meio do ano e o Ceará já vão 1000 mortes. Só esse fim de semana, com eles, são 3 adolescentes que estão mortos. Ou seja, é a população clamando, na verdade, por uma posição, na verdade também por uma ação efetiva da segurança com relação à violência crescente no nosso estado. Manu. Oi. São quantos filhos a família tem, os pais? Com ele era o terceiro, né? Ele é o terceiro filho. O pai, inclusive, estava conversando com o pai e ele falou: olha, no fim de semana que ele podia, ele ia comigo, porque ele gostava de me ver trabalhando, às vezes ele me ajudava também. Claro. O pai que é técnico em refrigeração tem uma microempresa e eles tinham essa atividade, né? Domingo, fim de semana, família toda de trabalhadores, pessoas muito conscientes dos seus papéis. Ele disse que se tivesse realmente sabido que era para ele aquela ordem de parada, ele tinha parado na hora. Eu não tenho dúvida disso. É cidadão,
E não tinha motivo para não parar. Ele já falou que já aconteceram outras abordagens dele, ele fala tranquilamente. Muito bem, Manu, muito bem. Eu agradeço muito a sua participação, muito, mas muito obrigado mesmo. Gente, é o seguinte, o pai, quando ele tem o filho, gente, é o maior patrimônio que ele tem, é o grande patrimônio que ele tem. E como se trata, a gente observa aí, pelo que a Manu falou, que é uma família direita, que é uma família distinta. É tanto que prova é que o pai, em pleno domingo, o garoto estava ajudando o pai. Olha, gente, essa cena aí. Dói o coração de qualquer pai ao ver este homem clamando, pedindo pelo amor de Deus, tentando entender essa situação. Gente, é uma situação inexplicável. Pai e tio aí nesta hora, chorando, tentando entender essa situação. E eu gostaria de entender também. Gente, o que passa na cabeça de um profissional, de um policial, para numa hora como essa, de chegar e disparar aleatoriamente? Gente, numa cidade barulhenta, no movimento da vida que a gente leva, se por acaso qualquer policial que sai falando no megafone para parar, se o cara não parar, mandar bala, meu amigo, a situação vai ficar complicada, porque vai morrer muita, mas muita gente mesmo. Será que não faltou um grande preparo aí deste policial? Com certeza, gente, faltou muito preparo.